Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com especialização em transtorno do espectro autista e especialista em análise do comportamento. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a seletividade alimentar na escola. É muito comum as crianças que têm transtorno do espectro autista ou mesmo crianças que não são neurotípicas, crianças neurodivergentes, que não somente pelo transtorno do espectro autista, tenham seletividade alimentar. A seletividade alimentar, que é um distúrbio de processamento sensorial, ela é muito comum e ela leva a inúmeros problemas, sejam problemas gastrointestinais, problemas de comportamento, problemas de relacionamento social, muitas vezes, porque há uma dificuldade de sair e ir a lugares para se alimentar, problemas de neurodesenvolvimento, porque pode ocorrer diminuição de vitaminas, hipovitaminoses, como pode também ocorrer distúrbios de crescimento pela falta do aporte alimentar. Então, a seletividade alimentar é muito importante. E a seletividade alimentar na escola? Aí nós entramos num momento muito importante. Por quê? Quando há seletividade alimentar na escola, é um momento extremamente importante na vida da criança e da escola como um todo. E eu vou me fazer entender. Quando uma criança tem seletividade alimentar, ela deixa de comer alguns alimentos. Então, na escola, ela também vai ter a seletividade alimentar, ou seja, ela também vai ter uma dificuldade de se alimentar. Então, é muito comum as escolas dizerem: mas não pode levar de casa alimento, mas a gente não pode fazer uma comida diferente só para uma criança. Aí está um momento extremamente importante. Quando a gente entende que a seletividade alimentar, o distúrbio alimentar, fazer com que essa criança se alimente, faz parte da inclusão escolar, é nesse momento que a gente precisa entender seletividade alimentar como inclusão escolar. Se a criança não come determinados alimentos, ou a gente constrói um cardápio alternativo que inclua essa criança, ou essa criança traz de casa os seus alimentos, ou nós não estamos fazendo inclusão escolar. Mas então eu vou dar uma comida diferente, um alimento diferente só para uma criança. Aí nós entramos em outro momento importante, que é ensinar as crianças neurotípicas que existem crianças neurodivergentes. Sim, isso é extremamente importante. Por quê? Porque a criança que não é neurotípica, ela tem um entendimento maior, ela não tem essa inflexibilidade, ela não é dada a rotinas das quais ela não consegue não segui-las, ela não tem essa alteração alimentar, essa seletividade alimentar, essa inflexibilidade alimentar, a qual a criança neurodivergente tem. Então, quando eu dou um alimento diferente para uma criança neurodivergente e a criança neurotípica nos pergunta: mas por que o fulano está comendo isso e eu estou comendo isso? Esse é o momento de nós ensinarmos o que é uma criança neurodivergente, o que é uma criança neurotípica e o que é inclusão escolar e principalmente inclusão social. Então, não deixem uma criança neurodivergente, seja com a patologia que for, seja com a doença, com a comorbidade que for, sem se alimentar na escola, porque a escola não quer dar um cardápio diferente ou não quer deixar que a criança traga alimentos de casa. Nós não vamos ter que ficar dando laudo para as crianças para que a escola libere a alimentação vindo de casa, né? Precisamos ter um pouquinho de bom senso com relação a isso. Se a criança é uma criança neurodivergente, você já sabe que ela é neurodivergente, está posto isso. Ponto final. Então, utilizem esse momento na escola, principalmente da criança que tem seletividade alimentar, não só para alimentar a criança que tem seletividade alimentar, também para ensinar o que é uma criança neurotípica, o que é uma criança neurodivergente, o que é inclusão escolar e o que é inclusão social. É importante que a gente entenda isso.
Somente haverá inclusão escolar e inclusão social quando nós conseguirmos entender que há pessoas que são diferentes. Sim, e elas se alimentam às vezes não com as mesmas coisas que as pessoas ou que as crianças neurotípicas se alimentam. E mesmo assim, elas devem ser alimentadas. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem. Um abraço fraterno a todos.